E aí, galerinha, tranquilidade total, todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Aulinha de hoje, marota, associação de resistores em paralelo, beleza? Vou dividir essa aula em algumas partes, essa é a primeira parte, uma parte apenas introdutória. Vamos desenrolar isso aqui, ver o que a gente pode tirar de características importantes desse tipo de associação, beleza? Na próxima aula eu falo sobre o cálculo da resistência equivalente, beleza? Tá aí? Vamos lá! Vamos primeiro começar com algumas indagações, algumas interrogações para que a gente possa entender o motivo de falar de associação de resistores em paralelo. Quando nós falamos, por exemplo, da associação de resistores em série, lembra? O fio era o mesmo para todos os resistores. Não tinha independência, porque se eu tinha, por exemplo, 3 lâmpadas e a do meio queimasse, não tinha como a primeira e a terceira funcionar. Beleza? Por que não podia funcionar? Porque, na verdade, elas não poderiam ser percorridas por corrente elétrica, porque o fio que passa pela primeira, pela segunda e pela terceira é o mesmo fio, é o mesmo caminho. Beleza até aí? Lembra disso? Mesma corrente elétrica, mas diferentes TDPs para cada resistor. Beleza? Bom, agora vamos trazer um questionamento muito maneiro assim. Quando você está na tua casa e, por exemplo, a lâmpada da sala queima, isso não impede que a lâmpada do banheiro funcione. Beleza? Isso significa dizer que você tem uma independência na tua casa. Você tem uma independência dos equipamentos que são ligados nas tomadas da sua casa. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Então, a ideia central aqui é: por que nós temos na nossa casa uma associação diferente do que a associação em série? Na verdade, é uma associação em paralelo. Sempre que você pensar numa associação em paralelo, você tem uma independência para cada aparelho que está funcionando, para cada resistor elétrico, beleza? E aí, olha para esse circuito aqui, ó. Eu tenho 3 resistores em paralelos, aqui ó, em paralelos, beleza? Alimentados por uma DDP. Quando essa DDP aqui libera uma corrente para o circuito, você tem aqui, ó, o I vindo aqui, veio, chegou aqui, gente, encontrou o quê? Uma coisa chamada nó. Como assim, King? O que é esse nó? O nó, gente, é a chegada de um fio e a saída de 2 fios ou mais. Você percebe que o fio que alimenta o resistor 1 é diferente do fio que alimenta o resistor 2, que é diferente do fio que alimenta o resistor 3. Ou seja, para aparelhos diferentes, se eu tenho fios diferentes, eu vou ter o quê? Consumos o quê? Diferentes. Correntes elétricas diferentes. Claro que é, né, gente? Se eu tiver aqui 3 resistores diferentes, cada um deles vai ser percorrido por uma corrente elétrica diferente. Beleza até aí? O que eu quero que você entenda é: a corrente elétrica que está entrando nesse nó é a mesma que sai desse nó. Por isso que eu botei para vocês aqui, ó, tá? Aqui tem um nó que é a junção de um fio com 2 ou mais. Poderia ter também outro fio aqui, tá chegando aqui até aí. Aqui eu só botei um para representar esse nosso caso aqui. Então, a corrente que entra é igual à soma das correntes que saem desse nó. Tudo bem? Beleza? Bom, uma outra coisa muito interessante, tá? Quero que você entenda aqui. Na sua casa, você já percebeu que você não tem medo de ligar nenhum aparelho numa tomada qualquer? Mesmo que ele seja bivolt, por exemplo. Você chega lá, liga o seu aparelho. Vamos supor que na sua casa tenha 127 volts em cada tomada. Você percebe que a geladeira está ligada em 127 volts? Sim, King. As suas lâmpadas da sua casa estão ligadas em 127 volts? O ar-condicionado está em 127 volts? A geladeira, o micro-ondas, todos os aparelhos, na verdade, são ligados à mesma diferença de potencial. Tem algumas casas que têm tomadas específicas 220, tá? E tomadas específicas 127. De maneira geral, nas residências você tem a mesma DDP, beleza? Ou 127 volts ou 220 volts, beleza? Tranquilo até aí? Bom, o que eu quero que você entenda aqui é: essa bateria que está alimentando, essa diferença de potencial que está alimentando o circuito, gente, se eu tenho 127 volts aqui embaixo, eu vou ter 127 volts para R1, 127 volts para R2 e 127 volts para R3. King, nesse tipo de associação, então, eu tenho correntes elétricas diferentes e mesma diferença de potencial. Se você percebeu isso, cara, já está
uns 50% do caminho já bem encaminhado. Beleza até aí? Então, quero que você entenda que, por mais que você tenha aparelhos na sua casa ligados à mesma DDP, eles têm consumos diferentes. Qual a importância de ter essa independência, King? Qual a importância de ter um fio para cada resistor? Bom, você sabe que o ar-condicionado exige muita corrente elétrica. Se eu boto um fio fino para o ar-condicionado, ele vai exigir tanta corrente elétrica que ele vai, por efeito Joule, vai esquentar tanto esse fio que ele vai derreter. Por isso é que você tem um fio que sai da rua, né, do poste, beleza? Chega na sua casa, onde vai ter um quadro de distribuição, onde ali tem um medidor de energia elétrica, beleza? Tudo bem? E aí, nesse quadro, você tem disjuntores. Esses disjuntores são escalas que, na verdade, fazem esse processo de divisão. Ou seja, um disjuntor para o ar-condicionado, um disjuntor para o chuveiro elétrico, um disjuntor para a tomada específica da casa tal, um disjuntor para a rede como um todo da casa. Então, eu quero que você entenda que essa divisão ela é muito importante. Por quê? O chuveiro elétrico consome muito. Eu não posso ter um fio, por exemplo, muito fino para o chuveiro elétrico. Eu tenho que ter um fio que é mais grosso, um fio com diâmetro maior. Maior comparado com o quê? Os das tomadas da sua casa, que são fios mais finos. Beleza? Porque o chuveiro elétrico exige o quê? Mais corrente elétrica. Então eu tenho que botar um fio mais grosso para suavizar essa passagem dos elétrons, porque quando os elétrons vão passando pela rede cristalina do material, vai o quê? Se chocando e vai alterando essa energia cinética daquele movimento ali e provoca o quê? Calor, efeito Joule, ou seja, se esquenta muito. Então, gente, quero que você entenda que na sua casa o tipo de associação lá dos resistores, dos aparelhos, é uma associação em paralelo. Significa dizer que cada aparelho é percorrido por uma corrente elétrica diferente, porém todos estão ligados à mesma diferença de potencial. Beleza? Tudo bem? Como eu falei para vocês, tirando as exceções de que existem aparelhos específicos que vai ter uma voltagem diferente, uma DDP diferente do que é usado na casa. Beleza até aí? Então, para finalizar aqui, vamos recapitular. A corrente que entra no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, por exemplo, aqui, ó, I1, I2 e I3. Quando chegou nesse nó aqui, ó, beleza? Tem que sair quanto? O I que estava entrando. Então, por exemplo, se eu tinha aqui, ó, 20 amperes chegando, vai se distribuir pelos aparelhos. Tem que sair quanto aqui? 20 amperes também. Beleza até aí? Tudo bem? Uma outra coisa para finalizar. Quando você pensa na primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, como é que você pode utilizá-la aqui, ó? O U aqui agora não é mais o 1, o 2, o 3, o 4. Aqui você vai utilizar o U, na verdade, sem nenhum número embaixo dele. Para quê? Porque é o mesmo em toda e qualquer parte do circuito. Beleza? No circuito em paralelo. Como eu calcularia a DDP aqui, ó? Nesse primeiro resistor? Era só multiplicar o R1 pelo I1. Se eu quisesse calcular a DDP aqui no resistor R2, R2 vezes I2. E no resistor R3, seria o quê? R3 vezes o I3. Lembrando que o produto R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2, que é igual a R3 vezes I3. Por que isso, King? Ué, porque na verdade o U é o mesmo para todos eles. Beleza? Eu espero que você tenha entendido essa analogia, essa aplicabilidade no dia a dia, que eu acho que traz um pouco mais de aproximação, né, para o teu entendimento. E é isso, próxima aula, associação de resistores, que eu vou dar alguns exemplos. Só que eu quero calcular o que agora? Resistência equivalente. Beleza até aí? Tamo junto, valeu!